Que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam sobre a sua vida. Damos início a mais um culto e que nesse momento nós possamos estar nos rendendo diante da presença do Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há momentos que nós não entendemos as dificuldades que nós estamos atravessando. Há momentos que nós ficamos desanimados, ficamos tristes, ficamos chateados. Há momentos que nós perdemos até a direção. Há momentos em que nós nos vemos perdidos. Mas a palavra de Deus diz que para aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso porque Jesus Cristo está sendo formado nas nossas vidas. Então que Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos estar nos colocando diante da presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida, crendo que apesar de nós não estarmos entendendo a situação que nós estamos atravessando, tudo vai cooperar para o nosso bem. Vamos nos colocar diante da presença do Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te louvar por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos por essa oportunidade de estarmos cultuando e celebrando o nome do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor fale conosco através dos cânticos e que nós possamos estar realmente nos rendendo aos pés do Senhor, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se colocam diante de Deus. Te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus com cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrado estou. Quebrantado, o seu amor. Senhor infinito Deus, presente no nosso mundo eternamente. Aleluia. Aleluia. Hoje eu gostaria de falar a respeito de como superar a ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, no ano passado, fez um estudo e constatou que 9% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. Mas a gente não pode esquecer que esse 9% são números oficiais. Ou seja, no nosso país há pessoas que têm esse transtorno, porém não buscam ajuda médica. E esses 9% colocam o Brasil como o primeiro em número de pessoas com transtorno de ansiedade. Mas o que é ansiedade? Como que nós podemos definir? Vamos abrir um parênteses aqui dizendo que, como não somos profissionais da saúde, então a gente vai dar somente um vislumbre, né, a respeito desse assunto. A gente vai pensar nesse assunto mais numa perspectiva bíblica e teológica. Então, o que é a ansiedade? O dicionário Hawais, ele define a ansiedade como sendo um estado afetivo penoso, ou seja, a pessoa ela sofre porque ela sente que ela está diante de um perigo iminente, mas ela não consegue descrever precisamente a razão de tudo isso que está acontecendo. Então a pessoa sente um medo, se sente ameaçada, a pessoa se sente indefesa, mas ela não sabe a razão de todas essas coisas. Então esse sentimento se revela de forma indeterminada e imprecisa, e ela não consegue descrever através da razão esse sentimento. E o reverendo Jodásio da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele vai definir a ansiedade como sendo um estado afetivo em que a pessoa ela se sente insegura, ou mais precisamente, a pessoa se vê com uma mente dividida. Ou seja, a pessoa vive o seu presente, mas com um olhar para o futuro. Isso quer dizer que a pessoa ela tenta trazer o futuro para o momento presente. Ao invés da pessoa viver, ao invés da pessoa desfrutar o momento que ela está atravessando, ela se projeta para o que vai acontecer, para o que pode acontecer. Então isso é ansiedade. Mas a ansiedade é algo bom ou algo ruim? Augusto Cury ele vai dizer que a grande maioria das pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, elas estão preocupadas com situações que muitas vezes não acontecem e que porventura nem irão acontecer. Então,
nesse sentido, a ansiedade é ruim. Mas Augusto Cury ele vai falar que tem um lado positivo acerca da ansiedade. É que ele chama de ansiedade vital. Ou seja, é o momento em que nós planejamos o nosso futuro, nós temos objetivos, nós temos planos e sonhos para a nossa vida. Então o Dr. Augusto Cury vai falar que ansiedade vital é quando a gente olha para o nosso futuro, quer mudar o nosso futuro, temos ambições na vida, queremos nos preparar melhor para as situações que virão e a gente impele ao movimento da vida. Ou seja, a gente planeja, a gente se coloca diante de Deus, a gente sonha e a gente quer realmente uma vida com um pouco mais de conforto. E aí a gente precisa fazer essa pergunta, né? E cada um responda aí no seu coração. Você tem um comportamento ansioso prejudicial? Como está isso, né, diante de Deus? E a gente consegue perceber que alguns sintomas de ansiedade que estão presentes na maioria dos casos. O primeiro sintoma aqui é as pessoas têm uma mente inquieta. Ou seja, a pessoa está sempre pensando em algo. A pessoa sempre está com seu pensamento de forma acelerada. Ela não consegue viver o presente, ela não consegue desfrutar de todas as coisas que estão acontecendo à sua volta. A pessoa que tem um comportamento ansioso, ela está insatisfeita, ela está sempre em busca de algo. E muitas vezes essa busca, a pessoa nem sabe o que realmente está buscando. A pessoa que tem um comportamento ansioso, ela está sempre cansada. E, aliás, já acorda cansada. E talvez, né, por conta disso, da mente não descansar, da mente não repousar, a pessoa sempre está sofrendo por antecipação. Está sempre preocupada, ocupando a sua mente acerca do futuro. E talvez esse sintoma, essa característica seja mais complicada, em que a pessoa tem uma flutuação emocional, ou seja, há momentos que ela está alegre e há momentos que está triste. Não com boas notícias, não com notícias que nós julgamos ser ruins, mas flutuação emocional mesmo quando tudo vai bem, mesmo quando não tem nenhuma causa aparente. A pessoa está impaciente, porque ela não consegue viver o momento presente, então ela sempre está pensando em fazer algo, em produzir, né, para que essa inquietação do seu coração seja desfeita. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela tem uma certa dificuldade em manter uma rotina. Isso quer dizer que a pessoa tem dificuldade em planejar a sua própria vida. Mas aí aparece até que é um contrassenso, né? Porque a pessoa está querendo viver realmente esse futuro que ainda não aconteceu, só que ela não consegue, né, planejar, ela não consegue manter uma rotina de vida em que ela possa desfrutar de um momento melhor, né, no porvir. A pessoa com sintoma de ansiedade, ela não consegue, né, viver com as frustrações da vida. Isso quer dizer que há momentos na nossa vida que nem todas as coisas nos vai bem. Há momentos da vida que nós não podemos fazer nada para mudar o nosso futuro, se não se aquietar, se não confiar naquilo que Deus está fazendo
na nossa vida. Então, quando as coisas não dão como as pessoas realmente planejam, elas ficam frustradas, e a pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, ela não consegue viver com esse sentimento de frustração. A pessoa com transtorno de ansiedade, ela tem insônia frequente, ela tem dores de cabeça, dores musculares, ela não consegue se concentrar no momento em que ela está desfrutando, e talvez esse seja um dos sintomas que muitas vezes nós não damos tanta importância, mas a pessoa que vive, que tem o transtorno de ansiedade, ela tem dificuldade em conviver com pessoas com um ritmo diferente ao dela. Então a gente pode dizer que uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade é uma pessoa agitada. E por conta dessa sua agitação, ela tem dificuldade em entender que as pessoas ao seu redor nem sempre têm o mesmo ritmo que o dela. Há pessoas que são mais lentas, né? Mas também são capazes, né, de apresentar um resultado favorável. Mas o que Jesus disse a respeito da ansiedade? Mateus capítulo 6, versículos 25 a 29 e versículo 33 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, lhes afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mas buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está nos ensinando aqui é que a ansiedade não faz parte da direção de Deus para a nossa vida. Isso porque muitas vezes nós estamos preocupados em comer, beber, em nos vestir, e isso tem gerado grandes inquietações na nossa vida. Nós somos pressionados pela nossa sociedade a vestir um determinado tipo de roupa, um determinado etiqueta. Nós somos pressionados pela nossa sociedade a ter um padrão, um nível, mas Jesus está nos ensinando aqui para a gente considerar algumas coisas. Considerar que há momentos da nossa vida que nós não podemos fazer absolutamente nada, se não confiar naquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. A gente precisa observar os lírios do campo, a gente precisa observar as aves dos céus, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem amparado, o Senhor tem mantido a sua criação. E aí Jesus vai falar para a gente trocar a ansiedade. Ao invés de viver ansioso, a gente precisa buscar algumas coisas da vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós fazemos assim, buscamos o reino de Deus, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, colocamos Deus como prioridade na nossa vida, então todas as coisas, as demais coisas, nos serão acrescentadas. Nós temos buscado Deus, nós temos colocado Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Como que está sendo isso
na sua vida? Qual que é a sua prioridade diante do Senhor? A sua prioridade é a comida? A sua prioridade é a bebida? A sua prioridade é vestimenta? Qual que é realmente a sua prioridade? Jesus quer nos ensinar que a gente precisa buscar realmente o reino de Deus, confiar em Deus, descansar em Deus. E basta a cada dia o seu próprio mal. Então aqui Jesus vai nos dar algumas razões pelas quais a gente não precisa andar ansioso. A gente não precisa andar ansioso porque a ansiedade é inútil. Não adianta a gente ficar correndo, não adianta a gente ficar preocupado acerca do futuro. É inútil. É inútil porque a ansiedade não altera o nosso presente. A ansiedade não vai alterar o nosso passado. A ansiedade não vai alterar nem mesmo o nosso futuro, porque nós não podemos controlar o nosso futuro. Quem diria que nós estaríamos vivendo essa pandemia atualmente? Eu acredito que nem os mais pessimistas jamais imaginaram que nós iríamos viver essa situação mundial complicada em que nós estamos atravessando. Não tivemos como controlar estas coisas. Não pudemos fazer nada. Não pudemos impedir que esse momento acontecesse. Esse é um exemplo que a ansiedade ela é inútil na nossa vida. A ansiedade é inútil porque 40% das nossas preocupações são com coisas que jamais irão realmente acontecer. É inútil a gente ficar com esse sentimento de ansiedade, vivendo esse transtorno, vivendo esse comportamento, porque há situações na nossa vida que a gente não pode ser mudada. Então, 30% das nossas preocupações, 30% das nossas projeções, 30% daquelas preocupações que nós temos em relação ao futuro, 30% não pode ser mudadas. 12% das pessoas estão preocupadas com as críticas que as pessoas fazem. E aqui a gente precisa dizer que há críticas que constroem, que nos transformam, que nos levanta, que melhora a nossa vida. Mas tem críticas que empurram a gente para baixo, leva ao desânimo, leva à frustração. Isso porque tem muitas pessoas que não conseguem tolerar esse retorno que as pessoas fazem, que os especialistas aí chamam de feedback. A gente não consegue olhar para a nossa própria vida a partir da ótica, a partir da visão do outro. 10% das pessoas se preocupam com problema de saúde. As pessoas se preocupam com estresse. As pessoas se preocupam se vão adquirir ou não esse coronavírus. As pessoas se preocupam quanto a se vai superar ou não esse momento. Mas esse sentimento é inútil. A gente não pode fazer nada senão dar o nosso melhor ou tentar fazer o nosso melhor para que nós possamos estar atravessando por esse momento. E apenas 8% das pessoas que têm esse comportamento ansioso se concentram em problemas reais do nosso dia a dia. Mas todas essas coisas a gente disse aqui para mostrar que a nossa ansiedade é inútil. E Jesus disse que essa inutilidade está ao ponto de a gente não poder acrescentar nem mesmo um côvado da nossa vida. Ou seja, a gente não consegue acrescentar 65 centímetros da nossa vida. A gente não consegue acrescentar nada. Então, a ansiedade é inútil.
Não foi assim que Deus planejou para a sua vida. A ansiedade é desnecessária porque a palavra de Deus mostra que Deus cuida de cada um de nós. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graça. Deus cuida de cada um de nós. Deus abençoou para que você viesse ao mundo da forma como você é, com os valores, com as suas dificuldades, com as suas falhas, com os seus pontos fortes. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando aos filipenses que não estejam inquietos, mas que eles estejam descansando no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para trocar esse comportamento ansioso pela nossa vida de oração. O apóstolo Paulo está ensinando que quando o nosso coração está atribulado, quando o nosso coração está inquieto, quando a nossa mente está dividida, a gente pode se colocar diante de Deus através da oração, através da intercessão, através da súplica e sendo grato a Deus por todas as coisas que Ele tem feito a cada um de nós. Como está a sua vida de oração? Você tem se colocado diante de Deus? Como está essa questão da inquietação no seu coração? Você tem se colocado diante de Deus? Você tem colocado esse sentimento diante de Deus? Quando vir ao seu coração esse sentimento de inquietude, de sentir seu coração atribulado, quando você sentir que seu coração está realmente ansioso, está preocupado com as coisas do porvir, o apóstolo Paulo está nos ensinando para a gente se colocar diante de Deus e perceber que Ele tem cuidado de nós da melhor forma possível, porque Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas aqui a gente precisa falar a respeito de um assunto bastante importante. Ele tem cuidado de nós, não do jeito que nós muitas vezes queremos, diferente daquilo que nós aguardamos. Porque muitas vezes o nosso foco não está em Deus, muitas vezes o foco nosso está em nós mesmos. Muitas vezes o foco está na nossa mesmice, na nossa vida de pecado. Deus quer nos transformar, Deus quer mudar a nossa mente, Deus quer mudar o nosso comportamento. E aqui a direção da palavra de Deus é lançando sobre Ele o nosso fardo, depositando o nosso fardo diante do Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós. Deus cuida da sua criação, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida da erva do campo. A gente precisa observar um pouco mais a respeito disso. Se Ele não desampara a sua criação, Ele também não vai desamparar os seus filhos. Em terceiro e último momento, a ansiedade é desnecessária. Por isso, confie no Senhor. As palavras de Jesus são enfáticas. Busque ao Senhor, coloque Deus como primeiro lugar na sua vida. E Deus faz uma promessa para a nossa vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. Temos crido nessas promessas? Temos buscado o Senhor em todos os momentos da nossa vida? Então aqui com uma questão bem prática, quero deixar uma questão bem prática, para a nossa vida. Como superar a ansiedade? Nós podemos superar a ansiedade
E o ponto inicial aqui é a gente admitir esse comportamento ansioso. Admitir que o nosso coração está ansioso, está inquieto, que a nossa mente está dividida, que nós estamos preocupados muito mais com o futuro do que com o nosso momento presente. Nós podemos superar a ansiedade tendo um coração grato. Nós podemos superar a ansiedade agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem concedido às nossas vidas. Se Deus tem permitido o momento atual é porque Ele quer falar aos nossos corações. Se Deus está permitindo o momento atual é porque tem algo na nossa vida, algo no nosso coração que precisa ser mudado. Tem algum comportamento que precisa ser alterado diante da presença do Senhor. Como superar a ansiedade? A gente precisa perceber o cuidado diário do Senhor. A palavra de Deus diz que todas as manhãs é uma declaração de amor de Deus às nossas vidas. Porque as misericórdias do Senhor se renovam toda a manhã ou todas as manhãs. Vamos perceber isso, o cuidado diário do Senhor. Nada tem nos faltado. Deus tem colocado nas nossas mesas o sustento diário. A gente precisa perceber o cuidado do Senhor, porque nós estamos vivos. Nós podemos perceber o cuidado do Senhor com o ar que nós respiramos. Esse é o momento que a gente precisa reconhecer a soberania de Deus e a gente pode superar a ansiedade percebendo que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Nós podemos superar a nossa ansiedade buscando a Deus em oração. Nós falamos a respeito dessas coisas para a gente perceber como que está a nossa vida diante de Deus. Caso o nosso coração esteja ansioso, por qualquer razão que seja, é o momento da gente se colocar diante de Deus, é o momento para a gente admitir que nós estamos realmente preocupados com o porvir, mas que nós também possamos confiar no Senhor na nossa vida, que nós possamos confiar ao Senhor as nossas famílias, que nós possamos confiar que no tempo de Deus nós estaremos novamente reunidos no templo para celebrar e glorificar o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Não vamos deixar que o momento atual gere mais ansiedade ainda no nosso coração. Vamos reconhecer que o Senhor tem planos para esse momento que nós estamos vivendo, mesmo que nós não consigamos compreender todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Queremos te louvar e reconhecer que o Senhor é bom. Queremos reconhecer a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja sondando aos nossos corações. Que a tua palavra continue falando aos nossos corações. Que nós possamos ver que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que nós possamos perceber que o Senhor realmente tem feito o melhor para as nossas vidas. E que nós possamos descansar no Senhor, crendo que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor através dos cânticos.
E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua amor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, Senhor. E entrego, Senhor Jesus, tudo que tenho, tudo que sou. Meu coração é teu, a minha vida te pertence. Hoje e sempre darei louvor, te darei louvores, te darei toda a honra.
Este é o momento que nós podemos nos render aos pés do Senhor, entregando a nossa vida, entregando as nossas inquietações diante do Senhor. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós queremos entregar nas tuas mãos todas as inquietações, queremos entregar ao Senhor todas as frustrações, queremos entregar ao Senhor esse sentimento de ansiedade, queremos entregar ao Senhor esse momento de tristeza, todas as nossas preocupações. Te pedimos que o Senhor nos ajude para que nós possamos estar confiando no Senhor. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos estar buscando as coisas que são do alto. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos realmente deixar que o Senhor transforme a nossa vida. Te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações e que nós possamos estar sempre dispostos a fazer a vontade do Senhor, segundo realmente o que o Senhor deseja para cada um de nós. Que nós possamos estar lançando diante do Senhor todos os nossos fardos, todas as nossas inquietações. E que teu Santo Espírito encha o nosso coração de fé, de esperança, e que nós possamos perceber que o Senhor está no controle de todas as coisas, apesar dos nossos sentimentos dizer o contrário. Te pedimos por cada vida, por cada família representada, e te pedimos que o Senhor derrame bênçãos incontáveis na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, que nós possamos estar sempre dispostos a fazer a vontade do Senhor e que nós possamos nos humilhar diante da presença do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.